tirando um pouco dos truques semânticos e dos enfeites linguísticos que eles tentam nos colocar, nos vender, a ideologia de gênero nada mais é do que um profundo dualismo a respeito da pessoa humana. E esse dualismo, ele se opera quando você separa completamente o seu corpo da sua vontade, do seu aspecto psicológico. Então, dos ideólogos de gênero, uma pessoa ela tem uma autonomia total para renegar a sua biologia. Eu tenho órgãos genitais femininos, mas se eu quiser me considerar um homem, eu preciso abrir mão dessa realidade anatômica e biológica e fazer o que a minha vontade quer. No fundo, essa negação, ela acaba com toda a dignidade da pessoa humana. Porque se eu não sou uma mulher, se eu não sou um homem, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa amorfa, um ser amorfo, sem forma alguma. A gente se pergunta, quando para estudar, e quando você se depara, quando você liga os pontos e vê que a ideologia de gênero se fundamenta na negação da realidade humana, você se pergunta e se questiona de onde raios saiu essa ideia. Quando você para ver de onde saiu essa ideia, você começa a entender as nuances da ideologia. Não poderia ser diferente, a ideia de gênero saiu dos conturbados anos 60. Todos nós aqui, imagino que conhecemos um pouco, ao menos, a história e temos familiaridade com os movimentos de contestação a qualquer ordenamento, a qualquer regramento que nasceram na nossa sociedade ocidental a partir da década de 60. Esse é o caldo filosófico e cultural da ideologia de gênero. Um ambiente em que tudo era questionado e em que havia uma exaltação muito grande da sexualidade desregrada. Essa é a equação que nos deu a ideologia de gênero. Agora, se a gente for pegar e se aprofundar, cavar um pouquinho mais profundamente, quando temos o conceito de gênero, nós vamos ver que, no fundo, ela começou, a ideia de gênero, não o conceito, mas a ideia de gênero, ela tinha que ser nas obras de Marx e Engels, lá no longínquo século XIX. E foi importantíssimo para o feminismo a obra de Marx e Engels. Não sou eu quem estou afirmando isso daqui. Aliás, não sou somente eu. Eu tratei de permear esse trabalho com citações para que as pessoas, por não ter uma familiaridade com os estudos feministas, elas talvez não entendam ou até de boa fé questionem a autoridade do que eu vou falar, porque parece não bater, parece não encaixar com tudo que se conhece de feminismo, de luta pelo direito das mulheres, até hoje, né? Até a palestra da doutora Renata, da doutora Isabela e da doutora Vilma. Mas eu vou citar aqui uma feminista americana e vocês ouçam o que ela fala a respeito da obra de Marx e Engels. Abre aspas. O grande valor da contribuição de Engels para a revolução sexual reside na sua análise do casamento patriarcal e da família. Na submissão do feminino ao masculino, Engels, assim também como Marx, compreenderam o protótipo histórico e conceitual de todos os subsequentes sistemas de poder, de todas as relações econômicas opressoras e o próprio fato da opressão em si mesmo. Ou seja, o que ela está falando aqui, o que a Kate Millett fala na década de 70, é que todos os sistemas de opressão do mundo têm o seu protótipo na família. E ela, segundo Marx, né? E Marx está correta, porque é isso mesmo que Marx pensa.
muitas pessoas, durante muito tempo, se focaram mais nos escritos de Marx relacionados aos aspectos políticos e aos aspectos econômicos. Mas se você for levar um estudo mais a cabo da vida e dos trabalhos de Marx numa ordem cronológica, você vai perceber que no final da vida dele, ele já tinha deixado para lá um pouco essa fixação pelos conceitos como mais-valia, alienação, expropriação, essas ideias que são mais recorrentes na esfera do discurso econômico. A grande preocupação de Marx, perto do leito da sua morte, era com a família. E por que essa preocupação? Porque Marx tinha percebido, e isso nos apontam nos rascunhos que temos das obras dele, ele tinha percebido que não eram as estruturas sociais, ou não era a obtenção de propriedade, não era a luta de classes que oprimia o povo. No fundo, Marx entendeu, seguindo o pensamento torto dele, que o grande problema para a nossa civilização estava na estrutura familiar. Eu vou citar aqui também, porque é difícil falar uma coisa assim, que eu imagino que muitos professores, naquele um semestre que as pessoas têm de sociologia nas faculdades de direito, ou naquele um semestre muito mal dado de filosofia, elas acabam não contemplando essas questões. Mas eu cito aqui um livro que Marx escreveu no finalzinho da vida dele. Na verdade, ele deixou os rascunhos, Engels pegou esses rascunhos, deu uma parada, emendou uns pontos e publicou. No livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, os autores afirmam que o casamento não seria nada além de uma primeira opressão, anterior mesmo à opressão causada pelos meios materiais. Então, não é o fato de eu ter ou não ter propriedade privada, não é o fato de eu ter ou não acesso aos meios de produção que faz de mim uma opressora ou uma oprimida. No fundo, no final da vida, Marx fala que é o fato da família existir, não é de eu ter uma família, é da família existir. Isso já é um problema um problema suficiente para que haja opressão no mundo. Tá? Vou abrir com outra citação também que eu acho muito significativa. Abre aspas. Hoje posso acrescentar: o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, na monogamia, e a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo sexo masculino. Para Marx, todos os sistemas de opressão, eles têm o seu fundamento, como eu disse, na família. Então, todas aqueles outros esqueminhas, porque a esquerda adora ver o mundo através de esquemas muito simplórios, né? Então, nós estamos muito acostumados com o esquema da burguesia contra o proletariado, do patrão contra o empregado, e já são meio demodê. Hoje em dia, a Câmara aqui, eu imagino que é pró do que estou falando, a grande sacada marxista é uma opressão diferente, né? Continua sendo simplória, mas eles mudam os atores, então para eles hoje é o branco contra o negro, ou uma que é tão cara, a principal corrente de pedagogia do Brasil, né? O professor contra o aluno. Não tem uma corrente aí pedagógica que fala justamente isso, que o problema da educação se deve a isso, a autoridade que o professor tem. No fundo, para Marx, esses sistemas, esses esquemas de opressão, eles não passam senão de desdobramentos de uma opressão primeira, que é a opressão que existe dentro de um casamento monogâmico do homem contra a mulher. É importante
frisar bem isso, porque essa é uma das premissas que vai nortear todo o trabalho da esquerda há pelo menos aí 50 anos. Essa ideia de que é a família e não os modos de produção que oprimem as pessoas entrou no coração das feministas. Ela não teve muita plateia com os socialistas, entre aspas, clássicos, né? Se pensar os leninistas, os maoístas, eles parecem até meio brucutus perto do refinamento do pensamento que Marx chegou no final da vida. Para eles, a revolução se daria através da classe operária e seria feita no tecido social e econômico. Se eles tivessem levado a sério o estudo de Marx e Engels, e se Marx estivesse vivo hoje, e se alguém perguntasse para ele o que ele achava da União Soviética, eu apostaria que ele falaria que o erro da União Soviética foi ter operado a revolução somente na esfera da propriedade e na esfera do Estado, somente na economia e na política. Para Marx, é o que a gente presume, lendo esse livro que eu citei, Das Origens da Família, enquanto não houver uma revolução que acabe com a família, a revolução está em perigo. Então, é uma questão de tempo para que os, entre aspas, ganhos, né, eles sempre chamam de ganhos da revolução, quanto maior a pilha de cadáveres, mais eles saem por aí propagandeando os ganhos da revolução. Os ganhos da revolução, eles estão sempre sob ameaça, enquanto não houver um ataque frontal contra a causa primeira de toda a desigualdade, que para Marx é a família. Essa falta de apreço pela verdade é um dos componentes que nós sabemos que a ideologia de gênero leva consigo desde o princípio. Primeiro, por conta da sua conceituação, como eu falei, é uma negação da realidade, porque eu quero não ser isso, então eu agora vou tentar submeter a realidade aos meus desejos. E tem também esse componente do ingrediente na formulação do conceito, que Butler vai beber nas águas de Derrida e Foucault para burilar esse conceito. Por último, não. Em terceiro lugar, ela está dando uma resposta a uma questão que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que é um desejo do feminismo radical do final da década de 60. Então, esse conceito nasceu de tudo isso, e aí sim, por último, do uso do termo científico, gênero, pela primeira vez. Então, ela pegou esses 4 componentes: estrutura hegeliana, discurso desconstrucionista, uso científico da palavra gênero e, por último, a questão de quase que um pedido das feministas, um senso de urgência das feministas do final da década de 60. Esses são os 4 componentes que, quando cruzados, dão a Judith Butler as ferramentas e as condições para desenhar e para elevar à esfera filosófica esse conceito, essa ideologia de gênero. Eu imagino que quem esteja um pouco familiarizado com as questões de gênero e com esse debate que se impõe no Brasil hoje em dia, consegue reconhecer esse comportamento em outras pessoas, nos seus oponentes. A recusa em abraçar a realidade que se impõe. Isso é perene em toda essa discussão, seja das estatísticas, seja sobre o que é vida, seja sobre quais são os propósitos do feminismo. Eles recusam, eles abrem mão da realidade para abraçar a ideologia deles. Só para terminar aqui, fechar essa parte da minha exposição, eu só quero que fique claro e que vocês lembrem, então, que o conceito de gênero, a primeira vez que se usou cientificamente a ideia de que gênero e sexo são distintos,
foi usado por esse senhor, Dr. John Money, que ademais não conseguiu provar empiricamente o que ele se propunha. O estudo que ele fez foi um fracasso. Se alguém quer acreditar no que ele fala por conta dos belos olhos dele, tudo bem. Mas não dá para falar que a ciência referenda essa ideia, porque ela não referenda. Mesmo essa ciência empírica, que é a ciência assim, mais instrumentalizada que nós temos, né? nem se compara ao edifício da lógica e da filosofia, mesmo a ciência empírica, quase essa de pipetar num laboratório, ela não referenda a afirmação do Money. Mas isso não fez diferença alguma para Butler, porque foi dali, na década de 90, quando todo mundo sabia o que tinha acontecido já, foi dali que ela tirou um dos ingredientes para a construção do conceito de gênero.